Olá, meu nome é Dorival Bonora Júnior. Nós estamos iniciando a aula número 4 do curso Elaboração e Análise de Projetos, um curso que está estabelecido em 10 aulas, onde hoje nós vamos ver, na primeira parte, a parte teórica, o estudo de localização de uma empresa e, na parte 2 da aula, o método da taxa interna de retorno para avaliação de investimentos. Na nossa tela, já aparece, então, aqui, no programa, o item número 3, que fala sobre o estudo de localização, o local onde deve ser estabelecida a empresa, e temos alguns fatores importantes, como, por exemplo, o ramo ou atuação. Se for uma transportadora, ela precisa ter espaço e acesso para caminhões de médio, pequeno ou grande porte, então não pode ser num bairro residencial. Isso, então, acaba entrando em impactos quanto à lei de zoneamento na ocupação da cidade, as chamadas licenças ambientais, o que é necessário para as suas instalações e, é claro, uma vantagem competitiva. Se for uma empresa, por exemplo, que vai comercializar alimentos para companhias aéreas, ela precisa ficar num local perto do aeroporto para ter uma vantagem competitiva. Os fatores locacionais. Na tomada de decisão de investimento, a gente precisa levar em consideração diversas observações para ver se o processo não fica muito oneroso, muito caro, como aqui no item A está especificado. O projeto precisa ou fica sempre sujeito a estimativas de valor. Às vezes, pode-se ter um incentivo fiscal, como, por exemplo, a chegada de uma empresa, de uma fábrica numa cidade pode ter algum tipo de isenção fiscal, o que pode ser um fator interessante na avaliação do processo. Sempre se tem diferença entre as informações coletadas pelos defensores e opositores do projeto, então isso precisa ser devidamente pensado, e uma ênfase desequilibrada pode resultar um resultado enganoso para a empresa. Pensando agora numa aplicação prática disso que a gente está comentando. A avaliação é mais do que apenas descontar fluxos de caixas futuros. É importante se ter uma avaliação pelo método, por exemplo, do valor presente líquido, que na calculadora é o INPV, onde nós vamos levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, estimativa quanto ao fluxo de caixa. Essa exatidão nem sempre ela é obtida, mas num ambiente econômico precisa ser levado em consideração. O risco precisa ser pensado como riscos políticos, a mudança da condução de uma nação, as taxas de juros praticadas, políticas cambiais. Nós temos o item C, as oportunidades de financiamento, ou as oportunidades que aparecem para se fazer um novo negócio, e os resultados de lucro no curto prazo da empresa, que é sempre o objetivo para qualquer negócio, que é o que aparece frisado aqui no item debitado. Esses investimentos, às vezes, podem ser graduais, eles não precisam ser necessariamente todos ocorrendo na data inicial do projeto, e a gente vai analisando com o passar do tempo esse fluxo de investimento para incrementar ou cancelar, eventualmente, se for possível, né, alguns investimentos. Uma oportunidade de investimento adicional precisa ser, às vezes, pensada e o que isso acaba impactando no projeto, quando é necessário, por exemplo, fazer algum ajuste ou algum novo aporte de capital. Para um estudo de caso, nós apanhamos uma empresa americana que se estabeleceu no Arizona no começo dos anos 2000, e aqui nós temos uma tabela, um fluxo de caixa, onde são levadas em consideração várias condições. Então, nós temos um fluxo de caixa planejado para 10 anos. Seria, então, de 2005 até 2015. Nós temos os desenvolvimentos de investimentos aqui feitos, ou seja,
compra de equipamento, isso ocorre no instante inicial, tem o custo de instalação, também é uma saída, também é um valor negativo, por isso que aparece entre parênteses, e aí a soma desses dois valores é o desembolso inicial. Aqui nós temos o chamado valor residual após os impostos, que aqui ainda não tem na fase inicial, uma linha que fala sobre a economia de despesas operacionais, primeiro ano, segundo, terceiro e assim por diante. Despesas com depreciação, aqui está se pensando numa depreciação do tipo linear, e vai ter uma modificação aqui do quinto para o sexto ano, porque aqui haverá, o que a gente vai ver aqui na frente, uma atualização, e essa atualização faz com que o equipamento tenha o seu valor modificado, por isso que aqui tem uma diferença de valores. Receita operacional adicional, já está prevista que haverá esses desembolsos, tirando os impostos praticados. Aqui, o NOPAT é o lucro operacional líquido após os impostos, que é receitas descontando os impostos. Ainda tem que descontar a depreciação. Esse CAPEX são os ativos imobiliários que aparecem na empresa, então nós temos aqui o desembolso inicial e nós temos um outro desembolso que vai ser a atualização dos equipamentos. E, no final, o que vai servir de base para a avaliação do projeto é essa linha que aparece aqui colorida em vermelho, que é o fluxo de caixa livre. A partir desse fluxo de caixa livre que a gente faz uma análise matemática sobre os valores apresentados para se ter ou não a viabilidade do projeto. Então, esse 100 mil que eu comentei aqui no meio do projeto é para atualizar e restaurar o manipulador, o equipamento que está sendo adquirido. Do outro lado, nós temos ainda algumas especificações. Aqui a gente está admitindo uma depreciação linear, que é mais comumente usada no mercado. O valor contábil passados 10 anos será nulo, será zero. A alíquota do imposto praticado nessa empresa, 30%, lá nos Estados Unidos. E o custo de oportunidade, o chamado a taxa praticada, é de 12% ao ano. Agora nós vamos, então, com isso, calcular o valor da empresa. Nós vamos fazer um cálculo para esse diagrama fluxo de caixa que aparece aqui em vermelho. O NPV foi mostrado na aula 3, então, ele é o retorno do negócio menos o investimento inicial, e ele pode ser feito numa planilha eletrônica do tipo calculador HP12C. Para isso, a gente precisa ter uma estimativa de taxa. Então, a gente fez uma estimativa de taxa de 2% ao ano, porque no mercado americano as taxas anuais são pequenas mesmo. E para quais valores? Esses valores aqui, esses lançamentos. O cash flow 0, fluxo de caixa inicial no 1, no 0, e depois tem no 1, no 2, no 3, e assim sucessivamente os valores que a gente vai colocando sempre da esquerda para a direita. Então, fluxo de caixa inicial, os valores. Quando há uma repetição, a gente usa a repetição de valores. Aí, no quinto ano, teve um valor negativo, porque foi desembolsado 100 mil para a melhoria do equipamento. Isso foi feito aqui no lançamento contábil, esse valor aqui, 100 mil. E é por isso que ele acaba gerando aqui uma impactação, um valor negativo no quinto ano, em termos da taxa de fluxo livre da empresa. O fato é que, ao final, a gente acaba apurando o NPV, a diferença para o retorno e o investimento inicial. Aqui está apresentando como valor cerca de 266.197 dólares. Um valor maior que zero significa que o negócio é interessante, é viável para essa taxa de juros que está aqui especificada. Claro que se a gente mudar a taxa, muda o cálculo.
Se a gente utilizar a informação do custo de oportunidade, que também foi especificado aqui na chamada avaliação inicial, 12% ao ano, aí nós vamos usar esse valor para fazer o valor do projeto. Seria a soma dos valores nos instantes 1, 2, 3 até 10, fazer essa conta, usando essa taxa do custo de oportunidade que está especificada como 30%, e depois ainda haverá a utilização dessa outra taxa, que é a taxa de imposto, para a gente também calcular o valor da empresa. Então, usando os custos de oportunidade, nos instantes 1, 2, 3 e 4, o valor era sempre o mesmo, porque olhando para o diagrama fluxo de caixa, nós tínhamos no 1, no 2, no 3 e no 4 sempre o mesmo valor. Aí, os valores se modificavam um pouco mais à frente. Então, usando esse diagrama fluxo de caixa, agora para apurar o valor do projeto hoje, a gente calcula nos 4 primeiros anos. Claro que vai fazer esses 4 lançamentos iguais. No 5º ano, que era um valor negativo, tem esse valor que precisa ser computado. E nos outros 5 anos, nós temos 4 valores iguais aqui, 6, 7, 8 e 9. Depois nós temos um valor no instante 10. Somando os 10 valores, a gente acaba achando esse valor. E esse valor da empresa, cerca de 378.351 dólares, ele não é o mesmo daquele encontrado no item anterior pelo INPV, porque a gente trabalhou com taxas diferentes. Aqui a gente trabalhou com uma taxa de 2% ao ano, e aqui a gente trabalhou com uma outra fórmula, as fórmulas são diferentes, e também com uma outra taxa. O custo de oportunidade não é 2%, aqui ele foi estabelecido como 12%. Então, a gente tem aqui o valor. Posteriormente, nós temos agora, usando o alíquota do imposto da empresa de 30%, usando também o valor do projeto. Agora, o valor da taxa da alíquota é 30%, então aqui os 4 primeiros valores. O 5º valor é um valor negativo, porque tem um desembolso. Aí tem 4 valores iguais. E no 10º ano, esse valor. Somando todos, nós temos esse desembolso, que não deu o mesmo valor porque as taxas praticadas são diferentes. De qualquer maneira, tanto no desembolso da alíquota do imposto positivo, quanto na alíquota do custo de oportunidade, também positivo, e ainda o chamado NPV, calculando por uma taxa que a gente especificou baixa, um cenário otimista de 2%, também positivo, indica que esse negócio, esse investimento, ele é viável. Tudo isso sem contar, é claro, né, com as possibilidades de vislumbrar cenários futuros. A gente está mostrando numa situação de natureza prática como que é feita a conta. Tudo isso na primeira parte, na parte inicial da aula. A segunda parte da aula, que fala sobre uma outra técnica de análise de investimentos, é o método que a gente fala do IRR, Internal Rate of Return, taxa interna de retorno. Essa aula também está no YouTube, daqui para frente, com exercícios tirados da lista de teoria e exercícios, de uma disciplina chamada cálculo atuarial. E eu lembro que, por já estar no YouTube, então a gente vai fazer uma abordagem mais acelerada dessa passagem. Então, é a taxa que deixa o NPV igual a zero. E a gente compara com a taxa de mercado. Se ela for maior, o negócio é interessante. Menor ou igual não é um bom negócio. E também se trabalha com estimativas. Então, nós temos aqui algumas situações para a gente explorar. Então, usando a leitura de diagramas fluxos de caixas e analisando a melhor opção, treinando isso na calculadora. Nós, para resolvermos essa equação, matematicamente falando, é impossível isolar o i, porque a gente tem uma equação de grau igual a -12, mas aqui tem um jeito para estimar pela calculadora.
taxas de periodicidades diferentes, porque aqui é uma taxa ao mês, aqui é uma taxa trimestral. Transformando a taxa trimestral em taxa mensal, a gente tem aqui a chamada opção, o resultado. As observações aqui aparecem sempre a gente olhando em consideração o diagrama fluxo de caixa e depois as passagens pela calculadora, para justificar o porquê. Outra situação que envolve taxa interna de retorno, para ver a melhor opção. E aqui nós temos o total a prazo igual, porque se fala num empréstimo, por exemplo, de R$ 400, para se fazer o pagamento ou em 10 parcelas mensais iguais de 60, N vezes PMT dá 600, e aqui o total a prazo, 3 vezes 200, também dá 600. Para saber qual é a melhor opção de negócio, aqui nós temos a avaliação da primeira e da segunda taxa interna de retorno, e aí o comparativo entre elas. Depois, uma situação prática de mercado, que é, dados os dois negócios, dizer qual negócio é melhor. Nós temos uma avaliação pelo INPV, uma outra avaliação pela taxa interna, e é claro que o caminho indicado para uma é o mesmo caminho indicado para outra. Se aqui o NPV do segundo negócio é maior, significa que o segundo negócio é melhor do que o primeiro, e para a taxa interna de retorno, isso também vai acabar se repetindo. A taxa do segundo negócio, a taxa interna, é maior do que a do primeiro negócio. Eu lembro que essa aula já está montada, então aqui tem as passagens feitas de exercícios que foram tirados de situações diferentes para se fazer a chamada avaliação da taxa interna de retorno, com bom treinamento em cima de exemplos variados e usando como ferramenta principal calculadora financeira. Tudo isso daria para fazer também, é claro, em problemas usando o microcomputador, porque essas funções, por exemplo, no Excel ou no Origin, elas estão presentes. Aqui a gente fez uma abordagem por calculadora, porque em termos operacionais, mais fáceis de se executar durante a aula. E ao final do processo da aula, sempre há um treinamento para a gente fazer uma apuração do que foi apresentado. No caso aqui foi taxa interna de retorno, então a gente vai calcular aí em aula junto com os alunos as taxas praticadas e dizer se o negócio é ou não viável. Então, duas partes dessa aula. Primeira parte, uma parte prática sobre a localização de uma empresa, um estudo de caso, onde a gente acaba, nesse estudo de caso, trabalhando com um fluxo de caixa de uma empresa e fazendo a avaliação da empresa pelo fluxo de caixa. E tudo isso, né, são 4 de 10 aulas montadas para essa disciplina.